Oi pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu desejo que vocês todos estejam bem e desejo que a nossa conversa hoje toque em você, no seu ponto-chave aí, que é a redação, e que você consiga se sentir mais seguro para fazer esse texto tão importante nesse momento do Enem. Então vamos lá, né? Eu sou a professora Paola, sou professora de língua portuguesa e língua espanhola. Já conversei um pouquinho com vocês a respeito da língua espanhola no Enem e hoje nós vamos trabalhar com a redação, tudo bem? Esse momento oportuno de pensar a construção, a composição do texto, e é um texto muito específico. Então, vem com a gente, vamos participar ativamente e pense aí como você se sente ao escrever. Tenha certa dificuldade, nossa, eu não sei por onde começar, ai, fazer uma redação parece tão difícil, tem muita nota rolando aí para redação. Se tudo isso te aflige, te amedronta, não fique com esse medo. Vamos fazer alguns exercícios para que essa sensação, essa incerteza se dilua com as nossas aulas. Nós teremos 2 aulas, ok? De redação e hoje a gente começa pensando o que não podemos fazer nesse texto. Esse texto que é um texto muito específico. Então vamos lá. O que a gente não deve fazer ou não deve escrever nessa redação do Enem que já se consagrou aí com seus 20 anos de atuação, né, de seleção de alunos, de observação de rendimento de vocês. Primeira coisa importante para esse tipo de texto, vocês precisam pensar o seguinte: que tipo de texto é esse? O Enem está pedindo um texto chamado texto dissertativo argumentativo. Portanto, o que a gente precisa entender é que o Enem quer observar como você, jovem, se coloca diante das situações do mundo, diante das situações polêmicas, exatamente para você se colocar, para que você tenha voz. Qual é a sua crítica sobre as demandas, as questões sociais, as questões culturais que nos envolvem enquanto sociedade? Muito bem, como é isso de se colocar? Se colocar significa opine, mostre seu pensamento, o que você acha a respeito das questões polêmicas que abrangem nossa sociedade. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto que, via de regra, vai precisar da sua opinião, que aqui a gente chama de tese, e também vai precisar de argumentos, de dados, de comprovação de que a sua opinião tem um embasamento, que a sua opinião é significativa e pode ser lida e apreendida, pode ser realmente disseminada para outras pessoas. Então, pensando que a redação do Enem tem, via de regra, essa composição, precisa trazer essa composição, o seu texto precisa ser então um texto opinativo e com argumentos. Portanto, o que precisa ter no seu texto é uma tese e também precisa ter uma argumentação a respeito dessa tese, que é a sua opinião. Pois bem, se você já está bem ciente disso, não posso esquecer da minha opinião, primeira coisa é pensar o que eu acho sobre esse tema. E aí vocês já podem começar a fazer um exercício, né? Escutem um pouquinho o jornal, vejam tiras, usem as redes sociais e comecem a se questionar o que eu penso sobre isso. Temos muitas coisas acontecendo para vocês começarem a exercitar a criação de teses. Primeiro ponto aí de exercício para vocês. Então, o que a gente deve escrever no nosso texto dissertativo argumentativo? Tese e argumentos, certo? Os argumentos, eles são aqui intitulados ou eles são classificados como argumentos, olha aí esse primeirinho, vou marcar aqui para vocês, argumento 1, né? Argumento de prova concreta, são dados estatísticos, dados reais, tudo que está acontecendo que você pode trazer como um fato que teve repercussão nacional minimamente para que quem leia perceba ou nossa, realmente eu soube disso, isso aconteceu realmente. Então aqui, argumentos de prova concreta são dados, são fatos que realmente
apareceram na sociedade, tudo bem? Mais de uma pessoa sabe disso. Não é uma questão, não é um dado pessoal, particular. Esse dado é um dado de abrangência nacional. Joia, esse é um tipo de argumento. Outro tipo de argumento bastante relevante, eu coloquei aqui como número 2, é o argumento chamado de autoridade, argumento de autoridade. Você vai trazer pessoas ou eventos, instituições que têm aí capacidade, que são autoridades no assunto. Então tem essa capacidade, essa formação para falar sobre esse tema que foi escolhido, que foi preparado para a redação do Enem. Então, trazer argumentos de autoridade é dizer assim, olha, eu conheço essas pessoas, o meu repertório de mundo é vasto, então eu posso trazer, por exemplo, posso citar, né, na minha redação, autores, escritores, posso trazer também filósofos, toda essa repercussão do seu conhecimento de mundo no seu texto é muito valorado. Valorado porque vai valer ponto para vocês. Vocês vão conseguir mais pontos na redação ao conseguir trazer esses repertórios, né? Ao trazer esses argumentos conhecidos. Então, eu sou também corretora de redação, das redações feitas na universidade onde eu trabalho, que é a Unisalesiano, e lá nós observamos que a partir de 3 anos, por exemplo, mais ou menos 3 anos, que nós temos encontrado mais argumentos de autoridade nas redações. Então, as redações trazem esse repertório, esse conhecimento de mundo do aluno bem específico. Então, temos visto muitos filósofos divulgando sua tese, né, junto com você para dizer o seu ponto de vista. E isso é muito válido. Então, comece realmente a perceber bem o que esses filósofos estão falando? O que você estuda na literatura? Por que trazer Machado de Assis, por exemplo, é importante, é significativo? Ou como as ideias do Machado de Assis dialogam com a sua tese? Como as ideias, por exemplo, do Bauman, quando ele pensa a liquidez, né, humana, ou a sociedade líquida, e aí nas suas vertentes, como trazer o Bauman nessa sua perspectiva, nessa sua contribuição, ajuda a fomentar, a dar mais visibilidade para a sua tese. Então, tudo que você vai estudando nas outras disciplinas que você tem, que não, né, língua portuguesa ou produção de texto, são importantes. Uma ideia é que você faça anotações dessas outras disciplinas e vá pensando, olha, esse cara aqui é interessante, essa ideia eu vou guardar. Pode escrever o nome do filósofo, do escritor, e aí na frente a ideia máxima que ele traz. O que ele traz de conceito, para você começar a ampliar o seu repertório de mundo. E isso é muito válido, isso é muito importante para a sua escrita. Mais do que para a sua escrita, para que o seu leitor, para que quem for corrigir sua redação perceba que você consegue aí dialogar com outras pessoas. A sua tese não vem de um achismo, não vem só de uma colocação muito pessoal. Você consegue dialogar com outras pessoas. Muito bem, argumento de autoridade, muito importante. Argumento de prova concreta, muito importante. E este terceiro argumento, que é o argumento de causa e efeito. Nossa, professora, a senhora já está falando dos tipos de argumento? Sim, porque eu estou ativando em vocês essa lembrança de, pera lá, eu já ouvi sobre isso. E argumento de causa e efeito, ou causa e consequência, é exatamente trazer no seu texto uma relação de acontece isso, existe isso e qual é a consequência, ok? Na verdade, perceber causa e efeito precisa acontecer desde o tema. A gente olha lá para esse tema e vai pensar, nossa, isso existe, é um fato e há uma consequência para isso, há um efeito para isso. É exatamente essa relação que gera polêmica, porque no processo de causa e efeito, o efeito pode ser percebido de formas diferentes, por isso que o tema normalmente é visto como um tema polêmico, porque no seu efeito ele vai
mostrar um efeito positivo para um grupo de pessoas e um efeito negativo para outro grupo. E essa polêmica é o que interessa, porque é exatamente nela que você pode se colocar. E é hora, né, gente? Fazer parte da juventude é uma delícia, mas a juventude e a vida adulta vai exatamente cobrar da gente posicionamento. Posicionamento significa opinião, tese, tudo bem? Então, ó, olhando aqui o que não pode faltar no seu texto: tese e argumentos. Argumentos, porque você pode usar qualquer um desses. Ah, só um, tá bom? Por que só um? Você tem 30 linhas para escrever o seu texto, para se posicionar. Escreva um pouquinho de cada um, escolha pelo menos 2 tipos de argumentos para dar sustentação para a sua ideia, para a sua tese. Beleza, uma vez que nós entendemos que o texto dissertativo é um texto que tem esses 2 elementos, eu não vou, então, escrever fora desse texto dissertativo, tudo bem? Fora que eu digo, significa pensar outras estruturas que não essa daqui. Então, eu já volto naquele slide, mas queria só mostrar para vocês o seguinte: quando a gente pensa o texto dissertativo, argumentativo, nós estamos pensando numa escrita com parágrafos. É o que a gente chama de texto em prosa. Nossa, não lembro disso. Prosa? Prosa parece só uma conversa aí entre amigos, né? Nossa, ele está proseando. Ele está proseando, essa ideia vem exatamente do texto narrativo, que também segue essa estrutura aqui. Um texto com parágrafos que vai mostrando ideias. A diferença é que nós não vamos contar uma história, nós vamos dissertar, nós vamos opinar com argumentos, tudo bem? Então já vamos aproveitar esse slide, ó, apontar aqui para vocês que nós precisamos escrever usando parágrafos. Espaço de parágrafo precisa ficar muito bem marcado, tá bem? Ó, até pulei esse daqui. Trouxe esse exemplo de redação para que vocês visualizem a estrutura. Então, não dá para escrever uma redação do Enem em versos. Não dá para pensar que é como uma letra de música. Essa estrutura não cabe, ela não é aceitável nesse tipo de texto. Então, já para mostrar para vocês que se essa estrutura, essa composição não seguir essa forma, vocês vão perder a redação de vocês, que é aquele famoso zerar a redação. Tudo bem? Então, isso tem a ver com a estrutura e com o tipo de texto. A gente está conversando sobre isso. Tipo de texto dissertativo e argumentativo não é uma música, não é uma narração, não é um bilhetinho, não é uma receita. É uma opinião com argumentos. Essa opinião, ela é composta, organizada nesse texto com parágrafos. Ó, parágrafo bem apresentado, tudo bem? Se vocês não escreverem em parágrafos, usando os parágrafos, com essa abertura, essa entrada dos parágrafos, sua redação vai ser zerada totalmente? Não, você vai fazer um texto dissertativo, ok, percebe-se sua tese, percebe que você usa argumentos, só não percebemos os parágrafos aí, então você vai perder um pouquinho de pontos na competência 4, que é uma competência que a gente vai ver mais pra frente. Não é hora de perder ponto nenhum, né? Então, pegando a dica, texto em prosa, texto com parágrafos. O que eu ponho dentro desse texto com parágrafos? Sua tese e seus argumentos. Joia, beleza. Voltamos aqui um pouquinho. Se o texto dissertativo, então, é o texto que precisa ter uma tese e argumentos, como é que a gente escreve isso? Como é que a gente escreve uma tese? Como é que a gente escreve argumentos? Aqui eu estou topicalizando para vocês o que é mais importante. Mais importante significa, isso já tem que ficar muito, muito, muito embutido na sua cabeça, internalizado, sedimentado. O seu texto, na redação do Enem, precisa trazer uma linguagem formal. O que é essa linguagem formal? É uma linguagem que traz todo o repertório gramatical, toda a norma, tudo que vocês aprenderam já nas aulas de gramática,
Então aqui a gente precisa usar a linguagem formal, a linguagem culta, evitando gírias, evitando, por exemplo, uma colocação errada de pronomes, porque isso vai gerar a percepção de uso informal. Exemplo bem comum de linguagem formal, dê-me o cigarro. Esse é o comecinho de um poema do Oswald de Andrade. Ele está certinho, dê-me um cigarro, assim diz a gramática. E assim diz a gramática mesmo, norma culta. Só que o que nós escutamos e falamos no dia a dia? Ah, me dá aí essa borracha, me dá aí o açúcar, me passa, me vê. Esse me, começando a oração, tipicamente uso da linguagem informal e errado aqui, porque o que se valoriza no Enem é sua competência toda, tudo que você adquiriu, tudo que você aprendeu. Então, o seu repertório de mundo em relação à gramática também. Por isso, pede-se que vocês usem a linguagem formal na escrita de vocês, evitando primeira pessoa, evitando gírias, evitando esse tipo de colocação do pronome, igual eu dei o exemplo agora, tá? Dê-me um cigarro. Começo de oração, os pronomes átonos ficam depois do verbo. Os pronomes átonos, me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, se, os, as e lhes, esses pronomes não podem começar as orações. Tudo bem? Não pode começar uma frase, não pode começar uma oração. Então, vocês precisam tomar esse cuidado em termos de linguagem formal, beleza? Tudo bem? Outra coisa que também precisa tomar bastante cuidado, porque lá na competência 1, vocês conseguem ver quais são as competências e a gente vai falar um tantinho delas. Na competência 1, erros ortográficos tiram pontos de vocês. Faltou acento, faltou vírgula, onde tinha uma enumeração. Nossa, faltou cedilha, por exemplo, escrevi comendo uma letra, tudo isso vai gerar um erro. Eles percebem como erro ou desvio e esse desvio é contabilizado, tira um tantinho de pontos de vocês. Vocês já estão na escola há um tempo, então conseguem ficar mais atentos à escrita, à ortografia, evitando erros. Tudo bem? Há erros que são erros ortográficos e há erros de sintaxe. Então, esses erros de sintaxe, como é que a gente vai progredir o texto, deixando numa ordem, a ordem direta já necessária para clareza? Isso nós vamos conversar na próxima aula, quando vocês forem observar um texto, tá bom? Um exemplo de redação. Joia! 2 itens importantes, 2 itens que já são mais próximos de vocês. Cuidar da concordância e da regência verbal e nominal. Tanto a concordância verbal como a concordância nominal, regência verbal, regência nominal, entram aqui também. Competência 1 vai observar isso. Nossa, o aluno escreveu, por exemplo, as expectativas não dá certo se o nosso predicativo, se a nossa sequência estiver no plural, porque eu tenho um sujeito no plural, um predicativo no plural e de repente eu usei um verbo no singular. Faltou concordância aí, tudo bem? Concordância verbal nesse caso. Então, cuidado, ajustem isso, observem. Nossa, eu ouvi na aula com a professora Paola sobre concordância e regência. Deixa eu relembrar disso na escola. Que material que eu tenho que me serve para fazer um mapa mental, um mapa conceitual e lembrar das concordâncias e das regências. Tudo bem? Então, precisa também ficar bem atento a isso. Cuidando da colocação correta dos pronomes e sinais de pontuação. Colocação de pronome é esse exemplo que eu dei agora, do me, dê-me e me dá, por exemplo, é um exemplo. Vamos rever isso e vocês também vão trazer um pouquinho esse conhecimento que já tem, recapitular isso. E sobre sinais de pontuação. Dica, pessoal, façam frases, orações curtas. Você fez um parágrafo que tem aí 4, 5 linhas,
e não colocou nenhum ponto, imagina que há uma extensão maior que não precisava ter. Você pode colocar ponto, dependendo do que você já quis dizer, disse sua oração, há ali uma informação, ponto. É uma sequência ou é um outro argumento, ponto. Então, você vai detalhando as suas informações, os seus argumentos, a sua tese a partir de orações curtas. E isso é muito importante, principalmente para que o leitor consiga ler com essa fluidez. Legal. Olha, essa pessoa sabe bem o que ela quer dizer. Ela não fica enchendo linguiça, ela não fica fazendo um texto muito extenso, porque ela sabe aí colocar as informações. Então, quando a gente pensa em sinais de pontuação, eles vêm exatamente para ajudar vocês nisso. Opa, peraí, aqui é uma vírgula mesmo, aqui é um ponto, eu vou seguir. Ponto e vírgula vocês não precisam usar, fiquem mais atentos a vírgula e ponto, tudo bem? Fazendo orações curtas. Fechou a ideia daquele parágrafo, ponto final, vai para a linha de baixo, entrada do parágrafo e continua o seu texto. Tudo bem? Com uma nova informação, com outro argumento, enfim, ou vai concluindo. Sinais de pontuação. Lembrem-se disso. Façam mapas conceituais sobre concordância, regência, sinais de pontuação, para vocês relembrarem, colocação pronominal. Tenham isso bem em vista, certo? Bom, e algo que é muito importante, que é avaliado na competência 4, é o uso dos marcadores coesivos. Então, algo muito importante é usar da coesão. A coesão, então, quando eu digo marcadores coesivos, eu me refiro à coesão. Vamos ver aqui se isso vai ficar legal. Acho que vocês conseguem ler bem. Coesão é usar desses marcadores coesivos, desses elementos coesivos, como advérbios, conjunções, pronomes aqui que podem funcionar como anáforas ou catáforas, para você fazer relação. Então, bom, por exemplo, eu já usei lá o tema, já escrevi sobre democratização, que foi o último tema do Enem. Não quero mais repetir democratização, já usei essa palavra, então eu uso pronomes que se referem, pronomes de referência aí, para não precisar repetir a palavra, tá? Isso é importante, isso ajuda muito com que vocês não repitam palavras. E você está mostrando para o seu corretor que você tem esse conhecimento vasto, que os marcadores coesivos te ajudam exatamente a dar esse elo nas orações, a fazer sentido. Olha, peraí, eu disse isso, agora eu vou fazer uma oposição, então eu vou usar o mas para destacar essa oposição. Quando eu for fazer a minha conclusão, eu começo a minha conclusão com uma conjunção específica, uma conjunção conclusiva. Por isso, portanto, sendo assim, dessa maneira, ok? Cuidem então disso. Seguindo então, pessoal, vocês já viram que não pode faltar, certo? O texto de vocês precisa, além de trazer uma tese ou argumento e argumentos, precisa trazer também todos esses aspectos, que são aspectos mais formais. Joia! Já sei que eu tenho que escrever dentro dessa estrutura, que é a estrutura em prosa, então se aparecer lá, faça um texto em prosa. Um texto com parágrafos, tudo bem? Diferente, por exemplo, do texto em versos. E aí, agora a gente vai começar a pensar o que não pode na nossa redação do Enem. Gente, isso aqui é parte importantíssima desse nosso momento de atenção ao Enem, à redação do Enem, ao texto. O que não pode na sua redação, não vale escrever, vai zerar, você vai ganhar nota aqui, vai ser 0 por conta disso daqui. Olha só, vem um texto que tem a estrutura em prosa, mas o que acontece aqui no que está destacado? Para não ficar muito cansativo, já tenho uma marcação de primeira pessoa, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Fazer miojo? Isso aqui é uma indicação de receita. Receita não é texto dissertativo. Então eu estou trazendo uma noção de outro texto, que é o texto aí injuntivo, como a receita, como o manual, que não cabe. Então eu estou saindo
do tipo textual delimitado, que é o tipo dissertativo argumentativo, e também estou saindo do tema, né? O tema não é fazer miojo, não é aprender a fazer miojo. Então isso aqui, ó, totalmente errado, zera a sua redação, certo? Não façam então receitas, não parem a sua dissertação para fazer acréscimos extras que não dialogam com o tema proposto. Muito bem. Outra coisa que não pode, então destaque maior aqui, não podemos assinar a prova, nem só o primeiro nome, nem o nome inteiro. Não pode colocar a sua assinatura nem no final, que a gente diz fora do corpo do texto, nem no próprio texto, tá bem? Aqui, ó, tem 2 exemplos de assinatura no final. Não façam isso, gente. Isso é zerar a redação de vocês, ó. 0, tá bem? 0 nas duas, por favor. Não coloquem o nome também no próprio texto, no corpo do texto. Isso também vai zerar a redação de vocês, porque é uma amostra de nome. Você está saindo aí do anonimato. E o que eles pedem, a ideia é não saber quem fez mesmo. Exatamente para você ser corrigido, ser avaliado numa neutralidade. Então, nada de nome, nada de colocar receita, nada de impropério, nada de fazer orações durante o seu texto. O texto tem 30 linhas para você conseguir falar sobre o tema dado. Qualquer coisa que sair desse tema dado vai zerar a sua redação. Tudo bem? Então, aqui fazendo um chamamento, né, fazendo uma topicalização, um resumo do que vocês não podem escrever na redação, porque a sua redação vai ser zerada. Então, o que zera a sua redação? Assinar, como nós vimos aí no exemplo, fazer qualquer desenho, colocar número isolado do texto. Então, lá embaixo eu vou colocar uma numeração que não tem a ver com o tema. Já houve uma discussão muito significativa do uso do hashtag. Então, usar hashtag, ok, é possível quando vocês usam hashtag para trazer uma ideia circular que preenche, que está de acordo com o tema. Se a sua hashtag não tem nada a ver com o tema, zerou a sua redação. Então, cuidado com isso, tá? Evitem qualquer desenho fora do texto. Eu já escrevi meu texto, sobrou umas linhas, eu não sabia, eu estava lá cansado. Nada de desenhar na folha da redação. Nada de desenho, pessoal. Isso é muito importante, porque tem gente que perde redação, perde a nota, né, da redação por conta disso. Anular propositalmente. Às vezes tem casos de aluno que escreve, não gostou, se cansou e faz um X. Então, esse X ou risca todas as linhas, ou faz um círculo e risca. Todas essas formas indicam uma anulação proposital e isso também leva ao zero, tá? Texto ilegível. Se a sua letra não é possível de ser decodificada, percebida, não tem como corrigir seu texto, zero. Então, cuidado com a sua letra. Enem é um momento muito específico, vale a sua dedicação. Vou escrever com mais calma, respirei, eu organizei, já fiz o meu rascunho a partir de um projeto de texto, agora eu vou passar na folha de resposta, então vou passar caprichadamente, porque vou pensar no meu corretor, é ele que tem que entender tudo o que está aqui, tudo bem? Redação com até 7 linhas é uma redação que é zerada, que não vai ser corrigida, então por favor, cuidem de fazer a redação de vocês de 8 a 30 linhas, tudo bem? Para não ter esse problema de zerar por conta da quantidade de texto escrito, da extensão do texto. Texto em língua estrangeira, cuidado pessoal, texto em língua estrangeira, se for todo o texto em língua estrangeira, ele é zerado. Se não, se tiver só algumas partes, aí ele vai ser analisado de outra maneira, tá? Evitem, não é o momento da língua estrangeira aqui. Cópia dos textos motivadores. O Enem, quando vai formatar, pensar, quem cria a proposta de redação, cria e traz
textos motivadores. Normalmente são 3 textos, esses 3 textos vão trazer a temática de forma mais diluída, cada um vai dar o seu enfoque, e aí você pode ir lendo esses textos, mas não pode copiá-los. Claro que, eu quero copiar só uma partinha. Tente evitar, porque você pode parafrasear essa parte que você gostou muito, que realmente fez sentido para você. Parafraseia, ou seja, diga com as suas palavras o que você entendeu. Agora, eu copiei muito dos textos motivadores. Toda a minha redação, eu escrevi 25 linhas. E todas essas 25 linhas são de cópia. 0. Nossa, cópia sem que haja mais de 7 linhas autorais. Tá bom, então eu copiei um montão dos textos motivadores, mas tem 7, 8, 9 linhas de 7 para frente que são escritas autorais, que são minhas ideias. Então aí o seu texto não vai ser zerado, ele vai ser corrigido, mas ele perde ponto por conta da cópia. Então qual é a ideia? Sinalzinho aí que vocês precisam, hashtag não copie textos motivadores, parafraseie, certo? Agora, a questão de fuga ao tema, a gente vai conversar, eu vou mostrar para vocês a partir do último tema da redação. Fuga ao tema não escreveu sobre o tema. O tema do Enem normalmente ele aborda 2 palavras-chave, no mínimo, 2 ideias principais. Se você não aborda nenhuma delas, não está falando sobre o tema, 0. Isso é um problema, tá? E aí, sair do tipo textual, a gente já falou disso, né? Com essa ideia do fazer miojo. Você colocou lá, fez um texto todo narrativo falando sobre o tema. Olha, era uma vez um menino que queria muito ir ao cinema, mas não tinha condições. Esse menino, então, foi trabalhar numa outra cidade, uma cidade maior. Isso é narrativa, gente. Falou-se de cinema até, se a gente tomar o último tema, o tema da redação de 2019, do Enem 2019, mas e aí? Né? Não está dentro do tipo textual escolhido, então 0 também. Precisa escrever dentro da caracterização do tipo dissertativo argumentativo. Isso é muito importante. Tudo bem? Bom, então escrever uma narração, escrever um poema, escrever uma receita de miojo não cabe para o texto dissertativo argumentativo. Ah, professora, mas eu queria só colocar um pouquinho de narração, porque essa narração vai ajudar que o leitor entenda a minha tese, o meu ponto de vista. Esse só um pouquinho serve de argumento, serve de argumentação, vale, tá? Só um pouquinho de narração vale, porque você vai estar contextualizando a sua tese. Aí sim, agora todo texto narrativo não pode. Outra coisa que não pode, que vai fazer vocês perderem a redação toda, é isso aqui, ó. Zombar do tema, xingar, deixar um recado para a banca, fazer uma oração, mensagem política de qualquer tipo, não tem aqui, né, nenhum partido específico, então nada de mensagem política e trecho de outro assunto. Às vezes alunos que não sei mais o que escrever, eu queria escrever mais um pouco e copia aquela frase dada lá no início, na capa do caderno de provas. Isso também é percebido. Não pode, tudo bem? Então, olhem bem para cá para vocês já saberem, internalizarem o que não podem fazer na prova. Muito bem. Se você cuidou, então, para não zerarem seu texto, e eu espero que tenha cuidado disso, então vamos à proposta, tá? O que a gente faz diante da proposta da redação do Enem? A gente lê primeiro esse tema. Esse tema vem lá em cima mesmo. Lê o tema e o que eu quero que vocês guardem bem, que a gente vai trabalhar muito com isso. O tema vai trazer uma frase temática. Nessa frase temática a gente vai perceber, a gente vai realmente extrair, tirar, demarcar, riscar, sublinhar as palavras-chave. Essas palavras-chave precisam aparecer no seu texto. Você precisa pensar sobre elas e é a partir delas que você cria o seu texto, que você vai produzir sua tese, tá? Então, o primeiro ponto é compreender o tema por essa frase temática.
Por exemplo, né, do ano passado, a proposta que está aqui, a gente já vai ver, a democratização do acesso ao cinema. Eu tenho palavrinhas importantes aí, palavras-chave, tudo bem? Que aparece na frase temática, que a gente vai chamar de tópico frasal. Saber isso é como se a gente estivesse pensando as palavras e dizendo, poxa, essas palavras que eu pensei do tema, eu vou trazê-las para o meu texto. E traga mesmo, porque aí você vai garantir que não houve fuga do tema e que você trouxe uma abordagem completa desse tema, tá? Vamos ver isso. Bom, dica: leia os textos motivadores. Depois que você entendeu a frase temática, você vai passar a ler os textos motivadores realmente buscando essa relação. Peraí, tá falando de democratização? Como é que eu percebo essa democratização nesse texto? Como é que eu percebo o cinema aqui nesse texto? Como é que eu percebo acesso, né? Acesso está totalmente ligado à democratização. Então, como é que eu vejo isso nos textos motivadores? Forma de destacar: sublinha, grifa lá nos textos motivadores o que você acha mais importante em relação ao tema. Joia? Aí, a partir dessa relação do que você destacou, você já pode ir puxando do texto motivador o que você foi lembrando, qual é o seu repertório de mundo a partir desse tema, tá? Nossa, esse texto me fez lembrar tal coisa. Anota isso. Nessa sua primeira, segunda leitura, é o momento de você ir puxando o seu repertório de mundo sobre esse tema, tá? E aí, depois que você leu o tema, leu os textos motivadores, fez apontamentos, agora é hora de fazer o seu projeto de texto. Nossa, professora, onde é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso na folha mesmo de rascunho, tá? Seu projeto de texto são os tópicos para você não perder esse olhar do que eu quero. Então, nossa, eu vou começar trazendo essa tese, eu vou usar quais argumentos, eu vou usar quantos parágrafos para a argumentação e depois como é que eu vou concluir, tá? A gente vai falar bem do projeto de texto na nossa próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês aqui, efetivamente, é a questão do tópico frasal ou da frase temática. Olhei para o tema, como é que eu vou perceber as palavras-chave, que a gente chama aqui de tópico frasal? Eu trouxe aqui para vocês uma proposta que nem foi dada dessa maneira no Enem, e aí vocês podem perceber, o tema é esse: o impacto da Lei Maria da Penha no quadro da violência contra a mulher no Brasil. Joia, entendi o tema, mas eu entendi mesmo porque eu destaquei, impacto é uma palavra-chave, é uma palavra importante. Lei Maria da Penha é uma expressão importante aqui também. Violência contra a mulher também é algo importante. Eu não estou falando de qualquer violência, estou falando da violência contra a mulher. Então há uma especificação aí. Outra coisa importante é que esse tema propõe falar sobre esse assunto no contexto nacional. Então não adianta falar, por exemplo, da violência contra a mulher na Rússia, na Argentina, é no Brasil. Então essa demarcação aqui no Brasil, se vocês não usarem no Brasil, mas trouxerem dados aqui, né, do nosso contexto, ok. Eu coloquei entre parênteses porque é uma informação que você pode ou não colocar. Mas vale a pena, né? Sim, vale a pena, porque é uma redação que seleciona. Então, o que eu grifei são palavras-chave que eu coloquei aqui embaixo. Poxa, então eu destaquei isso, significa que essas palavras precisam aparecer no meu texto? Com certeza. Olha aqui, aborde os seguintes aspectos: impacto da violência contra a mulher no Brasil e as mudanças da Lei Maria da Penha. Era isso que a proposta queria, é isso que a proposta está querendo. Então eu vou trazer impacto ou impactos, vou trazer também a violência, não qualquer uma, a violência contra a mulher, e no Brasil aqui, para fazer essa ênfase, para demarcar esse espaço. Muito bem, eu fiz isso no começo do meu texto e vou continuar o texto falando das mudanças que essa Lei Maria da Penha trouxe nesse contexto da violência contra a mulher. Tudo bem, gente? Então, como é que eu vou escrever? Por onde eu começo? Você começa a escrever pelo tópico frasal.
Nossa, mas o que é tópico frasal mesmo? São as palavrinhas-chave, essas palavras que normalmente são substantivos, que estão no seu tema. Comece a escrever pelo tema mesmo. Pode, inclusive, começar copiando, tá certo? Vamos fazer agora com a proposta do ano passado? Proposta de redação do ano passado. Olha lá o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muito bem. O que eu vou tirar? O que eu vou pensar? Quais são as palavras mais importantes, mais significativas? Democratização e cinema. Quando eu penso acesso, eu já estou aqui colocando acesso dentro da noção de democratização. Democratizar já prevê esse acesso, não é? Essa entrada, essa participação. Joia! Então eu preciso trabalhar com esse aspecto da democratização e preciso trabalhar com esse segundo aspecto, que é o cinema. Nossa, professora, então eu tenho que trazer essas duas palavras no texto? Com certeza, e essa é a grande dica, para que você tenha o seu texto com a abordagem completa do tema, traga as palavras do tema para o seu texto. Então, nossa, realmente, né, é muito mais fácil, porque aí eu não saio dessa proposta, eu não saio desse tema. Eu vou usar democratização, eu vou usar a palavra cinema, porque eu estou falando sobre isso, tá? Então, olha lá, aborde os seguintes aspectos para ter uma abordagem completa. Por quê? Ou você foge do tema, ou o seu tema está imparcial, o que os corretores, a banca, quem forma a proposta diz é que se você não coloca tudo que se pede no tema, o seu tema está tangente. Então, eles dizem sobre tangenciamento do tema. Tangenciamento é quando o seu tema não está completo. Por exemplo, falar só sobre democratização, sem citar cinema. Tangente. O que significa isso? Significa que você perde ponto, perde muito ponto, porque o tema precisa ser completo. Se você só fala de um aspecto, por exemplo, só sobre democratização, sem tocar na democratização do cinema, você tem uma perda significativa aí de pontos. Isso não é interessante, tá tudo bem? Outra coisa, eu vou escrever, mas estou falando lá de cinema. Nossa, adoro cinema. Enfim, eu posso falar do cinema, eu posso falar de produções audiovisuais, eu posso falar sobre filmes específicos, pode, mas não pode falar só sobre o cinema, só sobre o gosto. Tem que falar sobre o acesso, como é que as pessoas conseguem chegar a esse tipo de arte, tá? Se você só olhar para o cinema, de novo, texto tangente. Isso não é interessante. Então, tudo bem, eu olhei lá no tema, pensei quais são as palavras mais importantes. Democratização, posso usar do acesso também, e cinema, certo? Se eu abordo, olha que palavra importante, se eu abordo, se eu trago, se eu realmente discuto esses aspectos, eu vou ter uma abordagem completa do tema e aí eu vou ganhando mais pontos em relação a esse todo avaliativo, certo? Então, ó, destaquei aqui para vocês o que podia entrar como abordagem completa desse tema. Posso falar sobre cinema, as produções audiovisuais, posso citar Netflix, posso citar um filme específico, ótimo, sem problemas nenhum. Mas a democratização, tudo bem? Então, como é que esse acesso ao cinema se dá em regiões do Brasil? Então, claro, eu tenho que tomar o Brasil como foco, né? Nossa redação vai girar em torno desse contexto, não dá para sair desse contexto. E aí vocês já podem pensar, vamos lá, o exercício inicial, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que a banca escolheu esse tema? Porque, via de regra, o que a gente consegue perceber, né, desse tema? Que não há democratização em todas as regiões, ou que a democratização ao acesso ao cinema não se dá para todas as pessoas. E aí, quando a gente pensa todas as pessoas, a gente pensa nesse Brasil imenso, nessa diversidade, e também pensamos que o cinema não é feito só para o público jovem. A gente pode pensar tudo isso em termos de democratização. Tudo bem?
Esses pontos são cruciais para vocês conseguirem inicialmente olhar para o texto e entender, ok, entendi o tema, sei sobre o que eu tenho que falar, agora eu vou estruturar isso dentro de um texto dissertativo, vou colocar minha tese lá no primeiro parágrafo, vou usar argumentos e vou fechar essa tese com uma proposta de intervenção. Legal, esse é um roteirinho, esse é um projeto. O que a gente vai ter que ver aí, né? Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Como é que eu desenvolvo esse texto todo? Como esse texto vai progredindo através de mostrar minha tese, através dos argumentos. Então, quais são os melhores argumentos? E eu só consigo pensar como progredir o meu texto se eu tenho bem claro que, de verdade, não há democratização para todo mundo. Eu entendi por que eles colocaram esse tema. Então vamos falar sobre essa falta de democratização ou esse pouco acesso ao cinema, tudo bem? No tema anterior, o impacto da Lei Maria da Penha no quadro da violência. Então existe um quadro de violência contra a mulher, existe, é um quadro ruim, por isso criou-se a lei. E quais são os impactos dessa lei? Quais são as mudanças que essa lei trouxe? Então eu tenho que dizer aspectos que eram ruins e que foram melhorados a partir da lei, tudo bem? Essa análise que vocês têm que fazer. Então, via de regra, por que eles pediram esse tema? O que tem aí nesse tema que eu preciso discutir, que eu preciso mostrar minha opinião, tá? Então, perguntinha importante para entender tema, por quê? Entendeu esse porquê? Destaca as palavras e aí começa o nosso projeto de texto, que é de onde nós partimos para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que pode e o que não pode, estrutura do texto dissertativo e como perceber o tema, como entender o tema, porque é a partir dele que a gente começa a escrever. Um abração, ótimos estudos para vocês e dei algumas tarefinhas, hein? Façam todas essas tarefas para vocês se sentirem cada vez mais seguros com a escrita, que não vai aparecer só nesse momento do Enem, tá? Abração!